tendência é que isso se mantenha ao longo do tempo. Portanto, um país que tem superávit, que tem excedente na sua conta de capital com o exterior, é um país que vai conviver com uma moeda valorizada. Como compensar isso em termos de competitividade global? Lógico que reduzindo o custo do Brasil, mudando a carga tributária, investindo mais na modernização da infraestrutura, mas nunca querendo voltar ao artificialismo do câmbio controlado. Quer dizer, as vantagens da flutuação cambial são muito importantes para a sustentabilidade do crescimento brasileiro. Aqui, um reflexo desse novo Brasil. Essa aqui é uma medida de risco Brasil objetiva, feita pelo mercado. Vocês veem que o risco praticamente não muda, mudou um pouco no ápice da crise, mas volta agora a flutuar em torno de 150, 200 pontos. E eu diria o seguinte: provavelmente, passadas as eleições, e nessa eleição há uma saudável convergência em relação, pelo menos, ao núcleo de política macroeconômica, existem divergências, sim, em relação, por exemplo, ao papel do Estado na economia, mas ninguém ousa falar em mudar meta de inflação, ninguém ousa abandonar a responsabilidade fiscal, ninguém fala em voltar a um câmbio controlado. Portanto, isso deve manter a percepção de risco do Brasil numa situação de estabilidade ou até mesmo de queda. Eu ousaria dizer que, provavelmente, no ano que vem, o Brasil, avançando na área fiscal, ele vai subir mais um degrau naquela grande conquista, naquela conquista de excelência macroeconômica, que foi o grau de investimento tido ano passado, e vai continuar subindo no nível de menor risco, o país dá ainda mais o avanço em termos de investimento. Bom, a questão da sustentabilidade, como eu já falei, dependemos da demanda interna, essa demanda interna continua crescendo, e aqui é o grande fenômeno da chamada nova classe média, a classe média expandida, que o Marcelo Nery, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou de forma bastante clara, que já representa hoje cerca de 100 milhões de brasileiros que ganham entre R$ 1.200 e R$ 4.000 por mês, e essa mobilidade social que está também alavancando o consumo e permitindo um crescimento muito mais contínuo. Quer dizer, além do aumento da massa salarial, do emprego formal e da própria renda, nós temos essa incorporação crescente de novos indivíduos que passam a ter poder de compra, poder de capacidade de consumo e que certamente vão, inclusive, entrar no cálculo, nas estimativas que os senhores fazem em relação à demanda por hotelaria, por lazer da economia brasileira no futuro. Então, a questão da sustentabilidade é uma questão ainda em discussão. O investimento estrangeiro de longo prazo, o Brasil vai continuar atraindo, talvez seja o segundo ou terceiro país do mundo, depois da China, a atrair algo em torno de 30 a 40 bilhões de dólares de capitais de longo prazo. O investidor estrangeiro olha hoje para o Brasil não só para o grande mercado interno brasileiro, mas também como uma plataforma para atingir principalmente a América Latina, mas nós precisamos realmente continuar avançando nessa área, e o grande desafio para a sustentabilidade é elevar a taxa de investimento. O investimento no Brasil, durante muitos anos, viveu deprimido pelas incertezas políticas, deprimido pela instabilidade macroeconômica, deprimido pelas mudanças frequentes nas regras do jogo. Agora, com essa sucessão, com essa continuidade de estratégias a nível macro e principalmente com a queda da percepção de risco político, a tendência é o investimento crescer mais do que o PIB. Portanto, a nossa taxa de investimento, que hoje, no final desse ano, eu espero, chegue ao em torno de 20%, ele poderá e deverá crescer para chegar ao em torno de 26%, 27%. Para vocês terem uma ideia, na China a taxa de investimento é 40%, e o Chile, que é o primeiro país latino-americano a atingir o estágio de crescimento sustentado, essa taxa já é algo em torno de 26%, 27%. Portanto, essa é uma das pré-condições para a sustentabilidade do crescimento brasileiro. Continuar, de fato, mantendo a elevação do investimento. A dimensão social, eu já mencionei. Fala-se muito dos programas de transferência de renda, do aumento do salário mínimo, do Bolsa Família, mas eu quero chamar a atenção para duas variáveis estruturais. A explosão no acesso à educação,
que ocorreu principalmente a partir de meados dos anos 90. Hoje, praticamente 96% das crianças em idade escolar estudam. Nós temos um estoque de analfabetos adultos que é difícil de reduzir, mas em termos de futuro a situação melhorou muito. O grande desafio da educação hoje é a qualidade. E, em segundo lugar, como eu chamei a atenção, a estabilidade econômica. Sem estabilidade econômica, com inflação explosiva, seria impossível as políticas de transferência de renda terem um impacto em termos de redução de miséria e redução de desigualdade, como tiveram nos últimos anos. E aqui estão os índices. Tanto a desigualdade está caindo de forma mais lenta, mas está caindo, mas principalmente tem havido uma redução extremamente significativa na pobreza absoluta, que é renda domiciliar até meio salário mínimo. Para vocês terem uma ideia, essa redução de pobreza no Brasil, que ocorre num ambiente democrático, é tão expressiva quanto a redução observada na China, que vive, evidentemente, um regime político autoritário. Portanto, essa é uma grande vantagem brasileira. Quais são, então, os nossos desafios, já agora encerrando e traçando o panorama para o futuro? O primeiro desafio é, de fato, assegurar a transição para o crescimento sustentável. Eu vejo com grande otimismo essa transição, porque, pela primeira vez, eleições presidenciais não estão se transformando num plebiscito sobre política macroeconômica. Se os senhores olharem, há pequenas diferenças, nuances na visão econômica ou macroeconômica dos presidentes, dos candidatos à presidência, mas no fundo são todos eles com uma visão muito semelhante. Ninguém fala em ruptura, ninguém fala em mudanças radicais. Quer dizer, isso já é um enorme avanço, isso significa a consolidação na nossa democracia nascente. O Brasil precisa ser mais competitivo. Qual é o grande desafio brasileiro? Nós temos aqui o dualismo, que eu chamo entre público e privado. O Brasil tem hoje um setor privado, que eu diria, dos mais eficientes, dos mais dinâmicos que nós conhecemos entre os emergentes. É um setor que está produzindo uma safra de empresas multinacionais brasileiras. Eu vou citar aqui uma Vale Rio Doce, vou citar uma Odebrecht, um banco como Itaú, várias outras empresas que se transformaram nos últimos anos, uma JBS, uma Marfrig, empresa no setor de proteínas. Quer dizer, nós estamos produzindo realmente grandes empresas multinacionais capazes de competir e fazer aquisições, inclusive nas economias avançadas. Temos, entretanto, um setor público que apresenta alguns nichos de eficiência, é bom reconhecer, como no caso do BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, mas, em geral, o setor público brasileiro é um setor obsoleto, é um setor burocrático, é um setor realmente de baixa produtividade. E esse dualismo precisa ser minimizado, porque a baixa produtividade do setor público arrasta e limita a capacidade de gerar ganhos de eficiência do setor privado. Ou seja, nós precisamos de um grande choque de gestão na área pública. Não é algo fácil, mas é talvez o principal desafio do próximo governo. Eu já mencionei a questão da poupança doméstica. Nós temos uma poupança doméstica pequena em relação, principalmente ainda ao desequilíbrio do setor público. Temos que continuar avançando e melhorar a qualidade do ajuste fiscal, reduzir de forma firme o déficit público para abrir mais espaço para que essa poupança possa ser melhor alocada para investimentos prioritários, inclusive na área social, educação e saúde. A questão da infraestrutura aqui, eu acho que há uma unanimidade. Há uma unanimidade porque nós sentimos que essa infraestrutura está no limite da deterioração. Tanto portos, aeroportos, quem vai fazer esse investimento? O setor privado, desde que haja um ambiente na área de portos, na área de aeroportos, principalmente na questão do treinamento dos professores, melhoria salarial, mas é o grande desafio. E para encerrar, já que a questão é a bola da vez, falar um pouquinho sobre o que representa esses dois grandes eventos esportivos, Copa e Olimpíadas. Eu gostaria de chamar primeiro a atenção dos senhores que o efeito Copa e o efeito Olimpíadas sobre crescimento, na realidade, é menor do que parece à primeira vista. O que esses grandes eventos fazem é antecipar investimentos que teriam que ser realizados de qualquer forma.
Ou seja, quando nós falamos que a Copa do Mundo exige investimentos em mobilidade social, exige urgentemente a melhoria da infraestrutura aérea do país, é lógico que isso deveria ocorrer de qualquer forma, porque a demanda, por exemplo, do tráfego aéreo doméstico cresce no Brasil mais que a China, cresce em torno de 18% ao ano nos últimos 5 anos. Então, com Copa ou sem Copa, nós teríamos que ter uma enorme expansão do setor do transporte aéreo no Brasil. O mesmo com relação a metrôs, o mesmo com relação a todo o resto da infraestrutura. A grande vantagem da Olimpíada e da Copa do Mundo, eu gosto de brincar, a FIFA, o FMI do bem, porque ela impõe datas limites que o setor público brasileiro não está acostumado a cumprir. Eu tenho um exemplo, eu adoro Angra, passo o fim de semana em Angra e acompanho durante a agonia de construir, de duplicar uma estrada de 25 quilômetros, que em vez de ter sido feita em 2 anos, está levando 4 anos para ser feita. Então, a grande vantagem da Copa e da Olimpíada, no caso, é o Rio de Janeiro, mas a Copa são 12 cidades brasileiras, é obrigar ao setor público a realizar investimentos urgentes em infraestrutura, e aí vem junto todas as externalidades para o setor de hotelaria, para o setor de turismo, que provavelmente só seriam realizados no dobro do tempo. Então, é muito mais um efeito de antecipar investimentos e, provavelmente, gerar novos investimentos. É lógico que os investimentos dos estádios, por exemplo, são investimentos que não aconteceriam sem a Copa do Mundo, isso vai ser muito bom, isso vai melhorar a qualidade